pessoal, eu, Amanda Balmarte, juntamente com a minha colega Gabriele Bulsing, estamos aqui para apresentar um trabalho referente à disciplina de Matemática Aplicada do curso de Agronomia da UERGS. O nosso trabalho é referente ao cultivo do feijão, que será implantado na área C. Bom, então, a nossa área é a área C do cultivo do feijão. O total da nossa área deu em torno de 25,65 hectares, onde a gente pôde dividir, toda essa nossa área em 11 triângulos e um quadrado. Para que a gente pudesse, chegar neste resultado, a gente precisou fazer cálculos, onde primeiro a gente teve que achar qual que era a representação, desses 300 metros da escala real do desenho para a escala, do desenho. Então, a gente fez 4,8 centímetros, que foi a medida que a gente encontrou, da escala no papel. A gente mediu com uma régua e encontramos 4,8 centímetros. A gente fez uma regra de 3, simples, onde o valor de 0,1 centímetros equivaleu a 6,25 metros. O feijão é cultivado em nosso estado em pequena escala. Geralmente é produzido pela agricultura familiar. É uma leguminosa que possui uma abrangente importância na vida da população. Segundo a Embrapa, desenvolve-se melhor quando cultivado com espaçamento de 40 a 50 centímetros entre linhas. Em razão disso, define-se o espaçamento de 45 centímetros entre fileiras para que seja possível utilizar a mesma semeadora da soja para implantar a cultura na área. Também define-se aí 8 plantas por metro linear. Como definiu-se que a semeadora teria 45 centímetros entre linhas, teremos aí 22.222 metros lineares. Multiplicando por 8 sementes por metro linear, teremos 177.776 mil plantas por hectare. Foi solicitado para que fizéssemos um cálculo de 9% de perdas na semeadora. Então, concluiu-se com uma regra de 3 que seriam perdidas 15.999,84 plantas por hectare. Devido ao poder germinativo ser de 85%, a partir de uma regra de 3, descobriu-se que 151.110,45 sementes iriam nascer, 15% de 177.000 sementes 776 não iriam. Bom, então, através do número de plantas por hectare, a profundidade do feijão, e a produtividade do feijão no Rio Grande do Sul no último ano, a gente determinou, então, a produção em quilos por planta. Então, a gente pegou, qual era a produtividade e o número de plantas do ano passado. A gente fez a divisão, onde a gente encontrou 10 gramas por planta, ou melhor, 135.111 plantas, que a gente pegou e diminuiu das plantas do ano passado e fez a divisão ali dos 1.800, a gente dividiu por
por 177.777 plantas. Então, a gente achou em torno de 0,10 quilos por planta. A gente passou para gramas, encontramos 10 gramas mais ou menos por planta. Na massa, né, específica dos grãos de feijão, que equivale a 817 quilos por metro cúbico, o valor do volume a gente não teria, então a gente teria que encontrar para a gente conseguir, né, encontrar o total, né, do armazenamento da produção. Então a gente fez os 1.800 quilos por hectare vezes a nossa área, que daria em torno de 46.170 quilos. Então a gente fez uma regra de 3, onde 1 metro cúbico equivalia, né, a 817 quilos e x quilos em x quanto em 46.170 quanto metros cúbicos que a gente teria. Então, o valor, né, do x deu em torno de 56,51 metros cúbicos, onde o armazenamento total da produção, né, girou em torno aproximadamente de 57 metros cúbicos. Para efetuar a colheita, será utilizada uma colhedora marca John Deere modelo S550. A mesma possui rotor e tanque graneleiro medindo aí 8.800 litros, chegando a armazenar cerca de 146,6 sacas. Como o feijão na nossa região possui uma média aí de produtividade de cerca de 30 sacas por hectare, a mesma iria descarregar cerca de 5,24 vezes. Para efetuar. Bom, então, né, o porquê que a gente escolheu essa colhedora foi por conta que ela é uma máquina de porte médio, com uma plataforma grande, né, uma plataforma de 30 pés, onde o preço dessa máquina também não se torna tão caro, visando quanto os produtores, né, de feijão adquirem no ano, sendo que eles não são, a maioria, né, não são grandes produtores. Para agilizar o despacho dos grãos da colhedora, será utilizada uma carreta graneleira modelo Tankerfest com capacidade de cerca de 19.000 litros. Sendo assim, a colhedora poderá descarregar 2 vezes sem risco de encher ou derramar, totalizando 17.600 litros. Sendo assim, 293 sacas. Em vista ao tamanho da carreta graneleira e a produtividade do feijão, para transportar os grãos será necessário 2,62 descargas da carreta. Para agilizar. Bom, então, né, a nossa carreta graneleira, a gente fez essa escolha justamente por conta que graneleiras muito grandes não seriam muito eficientes, né? Nos dariam mais trabalho para encher, mais mão de obra, mais gastos e seria mais cara. E enquanto esta, né, a gente teria que fazer um pouco mais de 2 descargas e meias, né, utilizando ela. Ela é uma carreta graneleira que também não é tão cara, visando também o quanto os produtores, né, recebem no total no ano e conseguem, né, trabalhar muito bem com esse equipamento.
não tornando tão fora da sua realidade. Bom, então o nosso silos utilizado, né, cujas medidas de altura foi 12 metros e o nosso raio, né, 3 metros. O volume total dos silos ficou em torno de 339,19 metros cúbicos. Então a gente pôde ver que para nós encontrarmos o volume, a gente faz π, que é o valor de 3,14, vezes 3 ao quadrado vezes 12. Então a gente multiplicou, né? A gente fez primeiramente o 3 ao quadrado e depois a gente multiplicou e encontramos esse resultado. Determine quantos silos serão necessários, né? Então, para que isso possa acontecer, a gente fez uma regra de 3, onde a gente já sabia que 817 quilos equivalia a 1 metro cúbico. Então, a gente encontrou quantos metros cúbicos caberiam, né? Do nosso... a gente encontrou quantos metros cúbicos no problema acima. E, visando isso, a gente conseguiu calcular, né, com uma regra de 3 também, para saber quantos quilos teria a nossa produção para que a gente soubesse quanto caberia dentro dos nossos silos. Então, a gente encontrou 277 mil quilos, que será necessário, né, que foi necessário somente um silos para toda a nossa produção. Determine, então, a altura de grãos no interior dos silos e a porcentagem dos silos ocupado quando sua capacidade total não for utilizada. Bom, então, a nossa altura, então, do nosso silos era 12 metros e a gente conseguiu pegar e fazer uma regra de 3 também para nós encontrarmos quantos metros teria a nossa produção, nosso volume dentro dos silos. E depois disso, então, a gente fez uma outra regra de 3 para saber quantos % que estariam ali dentro do nosso silo, qual era a capacidade, né? Quanto que tinha ocupado dentro dos nossos silos. Então, foi 2 metros de altura, que a gente conseguiu encontrar com a regra de 3, e o total ocupado dos nossos silos foi de 16,6%. Bom, muito obrigado pela atenção. Esse trabalho serviu para que possamos abranger mais conhecimentos, principalmente na parte de medidas e conversões. Foi de grande valia para o nosso aprendizado.